da vitória importante do Botafogo na liderança do campeonato. Talvez tenha chegado depois do que o elenco, o time e o Arthur Jorge, que comemorou muito no fim do jogo, imaginaram. Mas o Botafogo vence o Fluminense por 1-0 no Maracanã. Eugênio Leal, tudo certo com você? Boa noite. Boa noite, Dani, Donan, Birner, fã de esportes. A gente vai falar muito sobre o jogo como um todo, mas eu quero destacar um personagem em especial. O autor do gol, Luiz Henrique. Ele jogou o clássico de hoje num nível acima dos demais, de entrega que eu estou colocando. É claro que tecnicamente ele também é no nível acima de quase todos. Mas ele correu até o final e acabou sendo agraciado com esse presente aí. Ele ganhou o presente, né? Ele só tocou a bola para o fundo da rede. Mas ele correu muito, lutou muito. Ele é o cara que mais queria ganhar o jogo em campo. E aí os deuses do futebol falaram, tudo bem, faz você o gol. Coisa de 1 minuto antes do gol, o Fluminense estava no ataque e alguém dá um chutão para frente. Ele sai correndo da área do Fluminense até o goleiro da área do Botafogo, até o goleiro do Fluminense para tentar pegar uma bola que já estava perdida. Mas aquilo mostrava o quanto ele queria. Cria do Fluminense. A lei do ex é uma das mais certas e óbvias do futebol. Curioso, né? O Luiz Henrique realmente fez uma partidaça, mas me chamou a atenção a intensidade do Botafogo. Eu hoje achei um pouco abaixo do que a gente costuma ver nesse time do Botafogo. Acho que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também, mas eu quero saber teu destaque, Birner. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Eugênio, ao Donan, aos fãs e às fãs do esporte. Eu não... Essa história da lei do ex, pra mim, hoje em dia, como todo jogador joga em tudo quanto é clube, tem ex em tudo quanto é lugar, mas e a coisa tem clubes especiais na carreira de cada um. É o mundo moderno, Birner. O pessoal tem muito ex, é normal. Eu acredito que... Ele é querido do Fluminense, nem comemorou o gol. Eu sei disso. Antigamente, tinha um jogador que fazia muitos gols contra uma equipe X. Sim. Tinha esse cara que era contra... Isso realmente eu acho que tem uma coisa ali, mas... Lei do ex, mas independentemente disso, de eu concordar quando você fala sobre o empenho do Luiz Henrique, o jogo hoje... ele era maior para o Botafogo. Porque é mais fácil o Fluminense, a luta para o Fluminense, para não ser rebaixado, olhando o que o Fluminense joga, olhando o elenco, olhando o que os adversários jogam, é uma luta mais fácil de ser vencida, apesar de ser uma luta muito perigosa. Olha que o Fluminense voltou para a zona de rebaixamento. Eu sei disso. E por isso que eu estou destacando isso desde já. Porque depois de sair fica fácil. Do que a luta do Botafogo para ser campeão brasileiro. Porque tem um perseguidor muito claro, que joga uma vez por semana, extremamente bem treinado, sim, intenso, que fisicamente tende a ser mais forte que o Botafogo durante as próximas rodadas, que vai enfrentar esse Botafogo. E o outro perseguidor, o Flamengo, acho que só são esses dois, de fato, perseguindo o Botafogo, está correndo por fora por conta dos seus problemas de lesões e outras questões mais. E porque também divide as suas forças com mais de um campeonato, ao contrário do Palmeiras. Então, o resultado é muito grande para o Botafogo, da maneira como foi conquistado, no final do jogo, num gol de pressão em saída de bola, porque tem o erro, obviamente, do Felipe Melo, mas o erro foi provocado, e a responsabilidade é do Felipe Melo, porque alguém estava pressionando o jogador no final da partida de uma equipe que tem um jogo enorme também na quarta-feira. Então, eu acho que hoje é um dia de muita festa para o botafoguense. O torcedor do Fluminense deve estar irritado com o erro do Felipe, mas eu acho que não precisa ficar... Preocupação normal, mas acho que não precisa ficar tão pessimista assim. Posso estar completamente errado, mas acho que não. A respeito da permanência ou não na primeira divisão. Eu sei que o Donan tem mais desconfianças que eu em relação ao Fluminense. Tem. Vai nessa, Dani. Boa noite, Dani. Boa noite, Eugênio, Birner, fã de esportes. Acho que uma situação complicada desde a virada contra o Juventude para o Fluminense. O Fluminense teve um primeiro tempo lá em Caxias de um domínio maior, né? Tomou uma virada, agora vai se dividindo entre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Acho que o Fluminense ele tem uma chance real de ir para mais uma semifinal de Libertadores. Tanto que, pensando muito na parte física hoje, o Fluminense também poupou. Preservou alguns jogadores importantes, inclusive o Ganso, né, que entra no segundo tempo. E um momento de pressão lá embaixo, com adversários concorrentes diretos, que estão com partidas a menos, não acho que a situação seja tão confortável assim para o Fluminense do Mano. Confortável não é para quem está na zona do rebaixamento. Sim, mas você não acha que a tendência é de não ser rebaixado? Acho que o potencial é de não ser rebaixado. É isso.
pelo que o time cresceu com o Mano, né? Para ser justo. E do outro lado, um Botafogo que quer muito, né? Que tem muita ambição, que também preservou pensando no jogo contra o São Paulo. Produziu no Morumbi para vencer, mas não venceu. No Engenhão. Eu falei Morumbi? Falou. Produziu no Newton Santos para vencer, mas não venceu. E agora vai disputar no Morumbi a vaga da Libertadores. Só achei que dentro dessa parte física, Dani, que você destacou, e eu concordo, no segundo tempo o Botafogo conseguiu botar mais o seu ritmo. Perfeito. Até colocando titulares, né? Com as mudanças, Para né? jogar com as mudanças, para buscar uma vitória que deixa o Botafogo com 8 jogos de invencibilidade, deixa o Botafogo com 6 pontos de frente para o Palmeiras. O Palmeiras amanhã enfrenta em Brasília, com mais de 60 mil torcedores, estádio dividido, o Vasco. Então, assim, Jogou a pressão para cima do time do Abel. Jogou a pressão para cima do time do Abel, que não vai ter o Estevão, que é um jogador importante. Só, né? Exatamente. Você toca num ponto importante que eu acho que, de repente, para a gente começar a analisar o campo, né, o enfrentamento em si, que é a questão do Fluminense. O Fluminense não tinha dupla de zaga, que acho que é um ponto importante para a análise. O Fluminense não coloca o centroavante que vem jogando, promove o retorno do Cano como titular e, ainda assim, eu esperava um enfrentamento mais desigual, pelo que a gente tem visto desse Botafogo, de intensidade, de não desistir Mais favorável de bola. ao Botafogo. Mais favorável ao Eu também Botafogo. esperava. E aí eu queria que vocês desenhassem esse campo para mim, assim, por que isso não aconteceu? Tem a ver com preservar essas peças? Porque os dois estão divididos em competições, né? Tem vários motivos, mas eu acho que o Botafogo foi melhor do que o Fluminense no jogo. Foi, fato. Também acho. E o final do jogo gritava isso. O Botafogo pressionava, empurrava o Fluminense. A partir da metade do segundo tempo, foi mais time em campo. Talvez não tenha sido, no primeiro tempo, tão forte quanto foi, por exemplo, contra o que não conseguiu fazer o gol, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras na Libertadores. Teve um momento no segundo tempo que a impressão era que o Fluminense estava feliz com o empate, né? Satisfeito, né? E o Botafogo... Porque tal era a volúpia do Botafogo que o Fluminense conseguindo se manter. Tanto que quando sai por lesão, aliás, aguardando as notícias sobre o Nonato, né? Perfeito. Quando sai o Nonato, aos 45 do segundo tempo, o Mano coloca o Felipe Melo. O Nonato não é zagueiro. E ele acaba pagando por essa, vou usar uma expressão aqui, caretice. Foi careta, ele, vamos segurar aqui, sai um volante, eu boto um zagueiro para segurar. Mas eu não coloco nem 0,1% a derrota na conta do Mano. Por que não? Porque esse é um... Assim, eu não sou a pessoa de achar o herói e o vilão no jogo sempre. Não estou colocando isso, não. Mas hoje... colocando que o Fluminense, inclusive, em cima do que foi colocado. Acho que o Fluminense estaria satisfeito com o empate. Quando ele perde um jogador de meio, coloca um zagueiro... Ele quer segurar o resultado. Ele está satisfeitíssimo com o empate. Tudo bem, mas ele não segurou o resultado por um erro que não passa pela escolha do técnico coletiva. É um erro individual do Felipe. Passa pela escolha pelo Felipe Melo. Um jogador que praticamente não tem jogado, completamente sem ritmo de jogo, um jogador que está vendo sua carreira se aproximar do fim, a verdade é essa. Normal. Não tem a competitividade e a intensidade física que o Botafogo tem. Ele perdeu a bola na intensidade física. Perfeito. O Gregory, que começou jogando, estava mais de 90 minutos em campo, se impôs, foi mais rápido que ele, se antecipou a ele e roubou a bola. Eu acho que ele complicou o que estava simples. Mais uma questão. Foi muito mais de escolha do que uma questão mais física. Um fator. Eu consigo acho. entender vocês dois. Porque, assim, se o Felipe Melo está em fim de carreira, a gente não pode negar toda a experiência que ele tem. Entrar num jogo faltando tão pouco tempo, não consigo considerar um erro do Mano. Mas olha a pressão que ele estava sofrendo ali. Sim, e eu livra da entendo bola. também o que diz o Eugênio, no sentido de, assim, chamar o time para si, que é uma característica do Mano, né? Eu consigo entender tanto o Eugênio quanto o Birner. Sim, uma opção mais conservadora. E o Felipe Melo, respeitando a importância dele, dentro do Fluminense até campeão da última Libertadores, você tem uma queda de nível muito grande nessa temporada. Ele é praticamente a quinta, sexta opção da zaga hoje. Sim. Tanto que você teve uma zaga reserva, né? O Fluminense não teve o Thiago Santos, que foi um grande achado. Tá jogando muito bem na zaga ali com o Mano. E não teve o Thiago Silva. Se recuperando para o jogo de quarta-feira. O Inácio... Lembrando que com o Mano, os zagueiros, ou os volantes, mas no caso o zagueiro Felipe, tende a jogar com uma proteção muito maior do que jogava no tempo do Diniz. Muito, mano. Isso ou seja, deveria ter facilitado para ele a chegada Facilitou do Mano. muito até a vida do Thiago Silva. Sim. Se fosse no Fluminense do Diniz, ficaria Ali, mais exposto. o gol é o retrato do que era aquele final do jogo.
era o Botafogo mordendo inteiro, né? nos Mas esse é um ponto que eu acho que é importante. Por isso, mano, não podia ousar naquele momento. A escolha conservadora foi correta. Ou talvez por isso ele devesse ousar naquele momento, tirar o jogo da pressão e não colocar um zagueiro lento, que tem uma personalidade forte, que vai arriscar uma jogada especial. Realmente eu não sou dono da verdade, mas discordo da A gente sua tem opinião. maneiras diferentes de encarar a situação. Nesse momento, eu sim. acho que nesse momento é que você tem que botar é atacante. Eu acho que esse... Eu acho Ou que... jogou, no mínimo, um jogador de meio, para poder ter a bola mais à frente. O zagueiro vai ficar apertado lá atrás para sair. Eu acho que o gol tem uma falha nítida individual. Perfeito. Mas o gol também traz uma característica desse Botafogo, que é... Esse time joga em outra rotação, gente, na parte física. Ele é um time que ele é formado, o perfil do elenco ele é formado por tanques. E por mais que hoje não tenha feito 90 minutos nessa rotação, cresce no jogo quando entra um jogador Mas quando ele titular, vira a chave, quando ele pisa no acelerador ou passa a quinta marcha, será o que a gente vai falar? É difícil segurar. A gente está falando aí de um lance no final, mais uma partida monstruosa do Gregóry. Sim. 5 desarmes, jogador que circula o campo inteiro, é muito dominante na marcação. Já era assim na época do Bahia. E no Botafogo voltou e está sendo, né, um pilar desse sistema defensivo. No momento que encontra a forma física é difícil. É impressionante. É o ritmo dele. Você vê assim, praticamente no último lance da partida, o time subindo a pressão. Sim. E ali você tem ambição, uma mentalidade vencedora que está presente hoje dentro do projeto, e aí por todo o investimento, como o clube foi transformado com o Textor, um grande trabalho também do Arthur Jorge, que colocou isso na cabeça de um Botafogo que estava jogando fora de casa. Por isso que a discussão do jogo do Morumbi, da Libertadores, foi 0-0 no Newton Santos, mas esse Botafogo tem potencial para fazer um grande jogo fora de casa. Ele não modifica a característica dele. Certeza. Então, assim, é um time muito forte, em todos os sentidos, muito completo. É tão forte que a Dani destacava na abertura que o Botafogo fez um jogo abaixo do nível Botafogo. Mesmo assim foi superior. Superior e jogou bem. Mais no segundo tempo, eu acho. Eu acho que fez o jogo inteiro um jogo bom. E o Botafogo, essa é uma coisa assim que dá ao Botafogo argumentos muito fortes para as disputas que tem na temporada, principalmente na disputa de pontos corridos. No mata-mata, a coisa é muito mais cardíaca, de um segundo para o outro. E o que eu vou falar, obviamente, o final do jogo contra o Palmeiras contrapõe, mas o restante dos jogos, em muitas rodadas e muitos jogos, reafirma. O Botafogo, quando joga mal, a oscilação dele é menor do que a oscilação das outras equipes. Você pega o Flamengo, por exemplo, que é um time muito técnico, que tem o senhor elenco quando joga mal. Aí que aparece buraco na defesa. Sim, aliás, tem sido inconstante o time até quando joga bem dentro da partida. Tem buracos na defesa, você vê os jogadores de alto nível caírem muito de rendimento. Fisicamente o time vai desmoronando aos poucos, né? Vai perdendo força. Só para reforçar o que você está falando, a última derrota do Botafogo foi contra o Juventude. Um jogo que o Botafogo poupou. O Juventude abriu 3-0. 3-0. E aí o Botafogo conseguiu fazer um 3-2 e quase empatou. Só para, assim, quando o Botafogo não está no seu dia, a oscilação dele é uma oscilação muito competitiva ainda. Mas acho que ao contrário do ano passado, o Botafogo agora, ele tem uma capacidade de reestruturação dentro da própria partida que a gente não via, né? E óbvio melhor, que isso está aceso também, acho que mais até no entorno do que efetivamente no campo. E aí, Eugênio, talvez isso passe, você elogiou o Luiz Henrique. Fora de série, fora da curva, hoje mais uma vez chamando a atenção para si. O Botafogo poupa peças no jogo de hoje. Ele troca laterais, ele coloca o Tiquinho em vez do Igor Jesus, que para mim talvez seja a maior distância dentro dessas trocas feitas hoje, por uma questão física também. O Tiquinho ficou muito tempo sem jogar. Mas quanto que ter esse elenco e ter essas peças bem treinadas está ajudando nessa construção? Porque assim, o Marçal era para ser terceiro lateral. O Cuiabano machucou. O Alex Telles entra, joga, mas o Marçal, quando precisa, vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas aí passa por várias questões, né? Estava até conversando com meu filho hoje, quando a gente viu a escalação, e ele falou, eu falei, saiu fulano para entrar esse crânio no Botafogo. Ele, pai, esses caras todos que entraram eram titulares ano passado. Adrielson, Tietê, Tiquinho, jogadores que foram titulares hoje, que não têm sido, mas que ano passado eles formavam uma base do time titular. Para você ver a diferença de um ano para o outro.
Então, é claro que o Textor, quando o Botafogo perde um jogador, ele vai, ao invés de recompor o elenco com um jogador no mesmo nível ou inferior, ele busca um melhor. Só vê a lateral direita. Saiu o Damian Soares, ele busca o Vitinho. Muito bom jogador. Sabe, ele vai buscando jogadores, Botafogo, né, mas com o investimento do Textor, que vão melhorando o nível técnico da equipe. E tem um outro porém, que é a gestão de elenco feita pelo Arthur Jorge. Ele roda o time. Ele não tem vergonha nenhuma de rodar o time. Claro que ele tem um time titular, mas primeiro, esse time titular, ele está sujeito a mudanças. Não tem contrato com ninguém. O Igor Jesus agora é titular e não o Tiquinho. Chegou no meio da temporada, estava lá o Tiquinho, tinha o Júnior Santos que se machucou e tal. Sim. Mas dentro de campo entrou e mostrou, ele é o titular. Mas você sabe que se ele sair, você tem um jogador que ano passado foi o craque do time, no banco de reservas, que é o Tiquinho. Então, e ele gira. A lateral sempre troca. Tanto que a gente tinha dúvida na quarta-feira quem seriam os laterais contra o São Paulo. Se jogaria o Vitinho ou o Matheus Pontes de um lado, né? O Roberto entrou várias vezes falando sobre isso. Sim. Do outro lado, se jogaria o Alex Telles ou o Marçal. Por quê? Porque está todo mundo em ritmo de competição. Isso é fundamental. Você deixar o elenco na ponta dos cascos e, acima de tudo, motivado. Quando você define um time, ainda mais para uma equipe que disputa vários campeonatos em alto nível, você define o time e estabelece que aqueles caras vão ser os titulares, não aconteça o que acontecer, os que não jogam, eles vão perdendo a motivação. Para que eu vou me esforçar? Porque o fulaninho está na minha frente, eu não vou jogar mesmo. Então, são situações que o Arthur Jorge está sabendo lidar. Está sabendo conduzir de uma forma muito profissional, acima de tudo, é o profissionalismo. A coisa é gerida de forma profissional e o resultado aparece. Eu acho que tem uma coisa do Luiz Henrique, quando você fala do destaque, é bom que a gente pontue. A gente tem poucos jogadores no futebol brasileiro que conseguem atuar nas principais ligas em time que disputa vaga em torneio continental. Não estou nem falando de disputar de títulos. Eu acho que o Luiz Henrique, por exemplo, seria titular do Betis. Você diz numa comparação com a Europa? Sim. Eu acho que ele seria titular do Betis. Às vezes joga com o Fornaus, às vezes joga o time Ávila. Ele deveria ter tido mais minutos até. Assim, o Rui Bal já chegou a jogar ali, que é um polivalente. Eu acho ele mais jogador que todos esses, principalmente como atacante. Só para fazer uma ponderação, eu acho que tem pouco porque eles saem muito cedo. Porque a gente tem vários que saíram recentemente daqui que são titulares em times europeus, sim, mas falando atuando aqui. Sim. E isso já dá uma diferença muito grande, porque você fala do Luiz Henrique, você fala de técnica e fala de parte física. Também ele tem os dois quesitos. E noção tática de recomposição. É um jogador que ele é fora da realidade do futebol brasileiro. Tá? Aí você tem outros vários jogadores. O Igor Jesus é um jogador também que... Sim, eu acho que... Para mim, é a maior surpresa dessa janela de contratação. Você acha? Acho. Em termos de custo e entrega, de pompa e entrega, para mim é. Eu concordo com a Dani, porque o Botafogo foi buscar um jogador sem grife. Sim. Não era um jogador conhecido do grande público. O jogador que era do Curitiba foi pro mundo árabe, né? Não lembro agora qual clube que ele estava. O nível do Igor Jesus, e a gente estava falando da concorrência com o Tiquinho, que foi muito bem, principalmente no primeiro turno do ano passado, o nível do Igor Jesus está aqui. Do Tiquinho está aqui. O Tiquinho não está conseguindo acompanhar. Então foi sim uma grata surpresa. E aí é um trabalho também de um projeto que tem uma rede de captação de olheiros que consegue achar jogador, consegue ter a criatividade para buscar esse jogador. Jogador que se encaixou muito bem nesse modelo de jogo do Arthur Jorge, não só por conta dos gols, mas ele sai muito bem da grande área, jogar de costas, fazer o pivô. Hoje nem foi titular, mas ele entra também para encorpar no segundo tempo. Foi importante também para o Botafogo encurralar o Fluminense. É um jogador que eu não entendo por que o mercado brasileiro não valorizou mais o Savarino depois da passagem dele pelo Atlético. Porque ele sai e vem o Pavon. É muito óbvio que o Savarino é muito mais alto que o Pavon. O Savarino faz diversas funções em campo, pode jogar de ambos os lados, pode jogar por dentro, marca muito. Eu vou te falar, ele foi barato. Então eu não entendo isso. Ele foi um jogador barato para o Botafogo. A gente fala muito sobre investimento, né? Você tem a discussão do fair play financeiro aí, né? No momento acontecendo. O Botafogo conseguiu... E aí, eu acho que por muita competência... Ele tem um investimento alto no Almada. Ele tem um investimento alto no Vitinho, no Luiz Henrique. Tem. Mas o Botafogo conseguiu jogadores
alguns a custo zero, livres no mercado, conseguiu assinar pré-contrato, então você mostra pelo menos um bom mapeamento e um bom conhecimento de mercado para você conseguir boas oportunidades. E, por exemplo, um Savarino, que era um jogador que se destacou muito no Galo, muito bom jogador, versátil, pode jogar pelo lado, pode jogar por dentro, muito importante para o funcionamento do time do Arthur Jorge, 13 milhões de reais. Exatamente. Eu ia brincar, eu ia falar, sabe quanto custou o Savarino? Quantos outros clubes do futebol brasileiro contratam jogadores gastando muito mais, que não entregam nem parecido com o que o Savarino entrega? Parecido. Todo mundo que tem, eu acho. E aí, vocês falando do Savarino, eu fico pensando também na estratégia de jogo do Arthur para essa partida de hoje, assim. Quando você tem o Luiz Henrique em campo, até pelo tanto que a gente está elogiando ele, né, Eugênio? Você tem muita expectativa de construção de jogo pelo lado direito. Tudo bem, ele se mexe, né, obviamente, mas você tem a expectativa de construção por ali. Durante boa parte do jogo hoje, o Botafogo construiu as suas jogadas pela esquerda, com o Savarino, que cai para o meio, que volta. Mas eu fico pensando quanto isso tem a ver com a formação efetiva do Botafogo ou quanto isso tem a ver também com um momento diferente do Fluminense. Porque ano passado o Samuel Xavier era um dos homens de confiança, pelo menos do Diniz ali, para fechar aquele lado direito junto com o Arias. Hoje outro cenário, tudo bem, a gente não está falando de um time titular. Mas hoje, mesmo tendo o Marcelo, que é sabidamente um jogador mais lento do outro lado, muitas vezes se preferiu construir por ali e encarar aquele lado que tem o Samuel Xavier. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia. Pessoal, vamos aqui primeiramente o que aconteceu no primeiro tempo aqui. Pessoal, o Fluminense teve 46% da posse de bola e o Botafogo 54%. O Fluminense foi mais ofensivo, tentou fazer o gol 8 vezes, foi 4 chutes diretamente no gol e 3 chutes para fora e apenas um chute bloqueado. O lado do Botafogo teve 3 tentativas de gols, foram 2 chutes no gol e um chute para fora. Pessoal, e o Botafogo dominou ali o segundo tempo, porque o Botafogo... pessoal, no segundo tempo ali, deu mais Botafogo. O Botafogo conseguiu mais equilibrar mais o jogo no quesito ali na tentativas de gol. Foi para cima, Luiz Henrique bagunçou do lado esquerdo, bagunçou do lado direito. Ele é muito versátil, vai para os dois lados e não tem essa, né, pessoal? Igor Jesus foi acionado também, jogou muita bola, muito experiente, uma bobeira ali da zaga ali. Felipe Melo foi recuar uma bola ali, nunca vi cortar para trás, mas ainda bem, né, pessoal? Ainda bem ali, brincou na zaga, na cara do goleiro. E para nós não tem essa, né, pessoal? Luiz Henrique fez o gol, só empurrou a bola para dentro. E não comemorou, né, pessoal? Porque a lei do ex nunca falha, né, pessoal? Luiz Henrique tem o seu clube ali de formação, né? Do lado do Fluminense. Mas enfim, pessoal, o Felipe Melo falha ali. No fim, Botafogo vence o Fluminense e dispara na liderança. Pessoal, Fluminense e Botafogo aí fizeram um clássico com boas oportunidades de gol neste sábado, dia 21. O placar não saía do 0-0 no Maracanã, mas graças às boas atuações do goleiro, principalmente do goleiro Fábio. Eis que Gregory roubou a bola de Felipe Melo, muito esperto ali. E aos 51 do segundo tempo marcou o gol. Luiz Henrique, cria de Xerém, garantiu 1-0 no duelo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E que ainda teve Mano Menezes de protagonista em choque pesado. De cabeça ali na reta final. O jejum tricolor contra o Alvinegro chegou a 7 partidas. Agora são 6 vitórias consecutivas do Glorioso e 1 empate. É a maior série do triunfo ali da história do clássico entre os jogos oficiais. O início do Botafogo foi melhor, com direitos ali a grandes chances de Matheus Martins, e o Fluminense acertou sua marcação com o passar dos minutos. Viu o John trabalhar ali muito bem com 2 oportunidades. Quem também chamou a atenção foi Mano Menezes. A transição ali do Premier flagrou ali o técnico do Fluminense mandando um banana para o torcedor do tricolor. E ainda teve mais, porque o primeiro tempo ainda teve Matheus Martins acertando o cano dentro da área, garantindo muita reclamação do lado tricolor. Chances e Mano pistola. A etapa final ali começou quente. Fábio fez 2
intervenções fundamentais, tentativa de Luiz Henrique e Tiquinho. John respondeu salvando a chance ali de Cano. Mano voltou a chamar a atenção. Cano e Lima foram os primeiros a ser substituídos, só que não era para ser o camisa 45 a sair. Mano, então, fez outra troca na sequência. Saiu Martinelli para a entrada de Nonato. E a ambulância fez ali com que Nonato saísse de campo ali, né? Com um choque de cabeça que teve. E foi acionada a sexta substituição. Marçal e Nonato ali dividiram de cabeça e foi acertado ali no rosto e deixou o clássico aí de ambulância. Segundo o médico tricolor Douglas Santos ali, o camisa 16 chegou a ficar inconsciente. Pessoal, tomara ali, né, pessoal? A gente joga o futebol e torce pro futebol e ele melhora, e possa melhorar, né, pessoal? Que a gente quer o bom futebol e não quer essas coisas que acontecem aí. Então é isso, pessoal, que eu quero trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, adicione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!